Esse é o seu canal EBD Itapira, Belém Itapira. Nós vamos estar dando sequência no nosso estudo do segundo trimestre. Está tratando sobre os assuntos de dons ministeriais. Nós já tratamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e hoje vamos estar tratando sobre o ministério de mestre. Quem vai estar aí com vocês tratando desse assunto é o teu irmão em Cristo, presbítero Ezequiel Aureliano. E quero dar início já nesta videoaula, lendo aqui o textuário da lição de número 10, Ministério de Mestre ou Doutor. E diz assim no texto áureo: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar que haja dedicação ao ensino. A verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago, capítulo 3, versículo 1. É interessante que todos os professores, durante a aula, façam a leitura bíblica em classe, juntamente com os alunos, mas aqui, para nós ganhar um pouco de tempo, nós vamos já estar falando a respeito, uma pequena introdução a respeito desse assunto. A introdução, na verdade, nada mais é que o ministério de mestre é um ministério relacionado ao ensino da palavra de Deus. Quando Paulo, ele escreve lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, a respeito desses dons ministeriais, Paulo ele não coloca esses dons aleatórios. Nós sabemos que a Bíblia, como ela é inspirada pelo Espírito Santo, Paulo ele coloca na sequência exata que o Espírito Santo determinou que fosse colocado. Então, nós sabemos que os dons ministeriais, eles são para edificação da igreja, ou edificação do corpo de Cristo, ou para o aperfeiçoamento dos santos. Então, tudo começou ali com os apóstolos. Juntamente com os apóstolos foi colocado no auxílio da administração da igreja primitiva, foi colocado ali o ministério dos profetas. Em seguida vem o ministério do evangelista, que é aquele responsável por pregar o evangelho e trazer as almas convertidas para o outro ministério, que é o ministério de pastor, que vai estar ensinando e ajudando esses novos convertidos na sua vida cristã, e também aos mestres, que são os responsáveis pelo ensino. No primeiro tópico da lição, nós vamos ver Jesus, o mestre por excelência. Esse ministério de mestre que nós estamos tratando aqui, ele não tem a ver com a formação acadêmica, ele não tem a ver com uma formação em faculdades ou coisa assim, porque isso aqui nós estamos tratando de um chamado. Então, o mestre, ele é chamado por Deus. É claro que aquele que tem o chamado de mestre, ele tem por obrigação buscar conhecimento, porque ele vai ser a pessoa responsável por estar ensinando as demais pessoas a respeito da palavra de Deus. E só ensina aquele que tem conhecimento do assunto para poder estar ensinando. Jesus era o mestre por excelência. Nós vamos ver aqui que Jesus era o mestre da Galileia. Aonde Jesus ensinava, ele ensinava com muita autoridade. Os seus ensinamentos eram diferentes dos ensinamentos dos escribas. A forma de Jesus ensinar era diferente, ele ensinava com uma autoridade muito grande, com amor, e todos
tinha admiração por aquele ensino que Jesus, ele ensinava a todos os povos, todas as multidões que o acompanhavam. Jesus também, além de ser o mestre da Galileia, Jesus também, ele era o mestre divino. No livro de João, no capítulo 3, quando Jesus tem aquele encontro com Nicodemos, que ele é reconhecido por Nicodemos como mestre, Nicodemos não era nem uma pessoa leiga ou uma pessoa simples, pelo contrário, Nicodemos era um mestre, Nicodemos era um doutor da lei, fazia parte do Sinédrio, príncipe dos judeus, um homem formado nas melhores escolas de Israel, conhecedor de toda a lei de Moisés, um homem inteligente, culto, mas quando ele vai ter com Jesus à noite, ele reconhece Jesus como mestre. Ele chega em Jesus e diz, Rabi, ou seja, mestre. Então ele já reconhece Jesus como mestre. Mas além disso ele diz assim, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Jesus ele foi reconhecido por Nicodemos como o mestre divino. Não foi por uma pessoa simples, uma pessoa leiga, mas foi reconhecido por um doutor da lei, por um homem de grande influência entre os judeus. Então aí em João nós vemos Jesus agora como o mestre divino. Mas Jesus também, ele é o mestre da humildade. Jesus, quando ele participa ali da Santa Ceia, da última ceia, que já estava tudo pronto para ele ser crucificado, Jesus então, ele começa a lavar os pés dos discípulos, ele se prostra diante dos seus discípulos e começa a lavar e a enxugar os pés dos discípulos em sinal de humildade. Ele era um mestre que estava ali, mesmo sendo como mestre, ele estava ali lavando os pés dos seus discípulos. Pedro fica perplexo, Pedro fica, vamos dizer assim, muito perplexo a ponto de dizer, Jesus, mestre, os meus pés de forma alguma tu vai lavar, tu és mestre. E Jesus diz, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Nesse momento que Pedro diz, Senhor Jesus, então pode até me dar um banho, mas eu quero ter parte com o Senhor. Então nesse ato de Jesus, nessa atitude de Jesus, um homem reconhecido como mestre, lavando os pés dos discípulos, o ensinamento de Jesus é que, mesmo sendo mestre, ele era humilde, ou seja, o mestre da humildade. Pois bem, falamos aqui a respeito do primeiro tópico, Jesus como mestre da Galileia, Jesus como mestre divino e Jesus como mestre da humildade. Nós vamos tratar agora o segundo tópico, que é os ensinos das Escrituras na igreja do primeiro século. No primeiro item do tópico, nós vamos ver a ordem de Jesus. Quando nós tratamos sobre a ordem de Jesus, é quando inicia ali então a grande comissão, que é aquela ordem de Jesus para ide, pregai o evangelho, ensinai as nações. Quando Jesus fala ide e ensinai, ele não está mandando apenas a pessoa nós irmos para pregar, anunciar o evangelho, mas ele está pedindo para ir e ensinar, porque ele está pedindo para fazer discípulos. Quando tratamos o assunto de fazer discípulos, nós estamos falando discípulo quer dizer aluno, aprendiz, seguidor de um mestre. Então, quando nós falamos de aluno, precisa de um mestre para que o ensine. E só tem discípulo se tiver um mestre para ensinar. Então Jesus fala que temos que pregar e ensinar, porque só ensinando é que nós vamos conseguir a fazer discípulos. Então, se discípulo é aluno, esse aluno precisa de mestre para o ensinar.
Mas qual eram esses ensinamentos que eram ensinados na época, que era a doutrina dos apóstolos? Eles ensinavam a doutrina dos apóstolos. O que vem a ser a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos nada mais é que um conjunto de ensinamentos do próprio Jesus. Quando os apóstolos estavam com Jesus e conforme Jesus ia ensinando, agora eles estavam na função de passar tudo aquilo que aprenderam com Jesus, passar para os novos convertidos. Nós vamos ver que tinha naquela época já vários mestres. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, nós não fizemos leitura, mas na leitura bíblica em classe, vai falar a respeito da igreja da Antioquia. A igreja de Antioquia, quando Estevão foi morto, e muitos foram dispersos para todos os lados, muitos foram para Antioquia. E lá em Jerusalém, os apóstolos ficam sabendo que pessoas estavam pregando o evangelho e que gregos estavam se convertendo. Com isso, ali os apóstolos, na liderança de Pedro, envia para Antioquia Barnabé, para ver o que estava acontecendo. Barnabé vai para Antioquia, sai dali e vai então buscar Paulo, que já há 14 anos já havia se convertido e estava no anonimato, aguardando o tempo de Deus se cumprir na vida dele. E quando eles voltam para Jerusalém, eles são enviados para Antioquia como missionários. E nós vamos ver no capítulo 13 de Atos, dizendo que ali em Antioquia já tinha mestres, entre eles Barnabé, e ali dá mais alguns nomes de mestre, e também Saulo. Então naquela época já tinha os mestres da igreja primitiva já que ensinavam os novos convertidos. Pois bem, mas qual é a importância do dom de mestre? É imprescindível o dom de mestre para resolver problemas de falsos mestres. É por isso que Paulo escreve as cartas pastorais, tanto para Tito quanto para Timóteo, para coordenar tudo isso, para que eles soubesse lidar com essa situação de falsos mestres. É por isso que Paulo sempre diz, prega a palavra, ou seja, não deixe que os falsos mestres influenciem na vida da igreja. É por isso que um líder da igreja, aquele que está nas condições ou no cargo de ensinar, ele tem que estar sempre preparado para esses falsos mestres. Paulo ele tinha uma preocupação tão grande com esses falsos mestres, e nós vamos ver lá no livro de Gálatas, aquela preocupação tão grande que Paulo tinha, porque ali começou a infiltrar mestres, querendo trazer novamente o regime da lei, e Paulo, então, tão preocupado, ele chega ao ponto de dizer que ele tinha dores de parto pela igreja ali da Galácia. Então, nós vemos a preocupação de Paulo por causa dos falsos mestres. Então, a função de mestre, ela tem como objetivo o discipulado. O que é o discipulado? É você ensinar o discípulo as regras, os regulamentos, como que ele tem que agir, como que ele tem que seguir. Tá, mas aí eu quero só perguntar para aqueles que estão aí me ouvindo, o discipulado é apenas para os novos convertidos? Não, o discipulado não é só para os novos convertidos. Os novos convertidos, eles são discipulados para que ele possa ter um pequeno conhecimento e se batizar sabendo realmente daquilo que ele está decidindo, mas o discipulado é para a vida toda do crente. Durante todo o nosso trajetório cristão, nós temos que ser discipulado. Então, nós temos que a cada dia aprender mais e mais da palavra de Deus. Já no último tópico, vai falar sobre os requisitos de um mestre. O que o mestre precisa ter, o que o mestre precisa fazer para que ele... Quais são esses requisitos? O primeiro, ele tem que ser um salvo em Cristo. Porque nós não estamos tratando de um mestre que tem formação acadêmica, que ali no seu... que tem como trabalho, né, ser um mestre, um professor, mas aqui nós estamos falando de um chamado de Deus, um ministério, de um dom que é dado por Deus.
Então, aquele que quer ser mestre, primeiramente, ele tem que ser um salvo em Cristo. Então, sabemos que o chamado não é, você não vai ter esse chamado lá na faculdade, você tem o chamado de Deus. Lembrando que, apesar de ser um chamado, esse chamado não é dentro de uma faculdade ou dentro de uma formação acadêmica, mas lembrando que o mestre, quem quer ser mestre, tem que ter a consciência que ele tem que buscar o conhecimento. Como você vai ser um mestre se você não tem conhecimento? Se não tem conhecimento, não tem como ensinar as demais pessoas. O mestre ele tem que ter o hábito de ler. Aí que está um problema muito grande, porque é um problema já cultural nosso. Os brasileiros não têm o hábito de ler, mas se a pessoa almeja esse ministério, busca esse ministério, ela tem que ter o hábito de ler, porque só aprendemos quando lemos. O outro requisito para o mestre é um preparo intelectual. Ele tem que estar muito bem preparado, a sua mente tem que estar muito bem preparada, ele tem que compreender o assunto que ele vai falar, ele tem que compreender a cultura daquilo que foi, no assunto que ele vai tratar, ele tem que saber qual é a cultura, aonde foi, quando foi, para quem foi, ele tem que ter um preparo muito grande, não só do assunto da Bíblia, mas alguns assuntos paralelos, para que ele possa aplicar o assunto da Bíblia de maneira correta. Então ele tem que ter um preparo intelectual. E por último, ele tem que ter o coração em chamas. A pessoa, além dela gostar de estudar, o mestre, ele, como é uma vocação, é um chamado, ele tem que também ter o desejo de ensinar. Muitas pessoas que ela estudam, sabem só para ela, mas não tem essa facilidade, não tem esse chamado para estar ensinando as outras pessoas. Mas esse é um dos requisitos do mestre. É buscar conhecimento, não só para guardar para ele, mas também para ensinar os demais. Chegamos aqui no final dessa videoaula. Quero apenas, como conclusão, dizer que o mestre é aquele que tem o chamado de Deus para o ensino. Quem quer esse ministério, busque em Deus e busque conhecimento. E que nós possamos estar, quem está nessa função já de mestre, que possa se dedicar ao ensino, porque é aquele que foi chamado para o ensino, que se dedique ao ensino. Deus que abençoe, pelo esse momento que nós passamos juntos, estudando aqui essa lição, que Deus possa abençoar grandemente. No domingo, você não perca a aula da Escola Dominical, vai ser tratado de uma forma mais abrangente, mas que Deus possa assim abençoar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.